Ô, lindonas, graça e paz. Hoje a gente tem um texto magnífico também para meditar. Deus falou muito comigo, espero que Ele fale com você também. Está em Juízes, capítulo 13, versículo 13. O seu negócio é com Deus. As mulheres casadas estão com tudo essa semana, hein? Débora, mulher casada, Jael, mulher casada, e esta mulher casada também de hoje, ela não tem nome. É claro, tem nome, só não apareceu aqui na Bíblia, né? Ela era a esposa de Manoá e seria a mãe de Sansão. Então o filho dela ficou muito mais famoso do que ela. Nós nem sabemos o nome dessa mulher, mas ela teve um papel preponderante para que Sansão fosse o Sansão que a gente conhece. Então, não esquente a cabeça, né? Depois que a gente viu que mulheres comuns também têm espaço no reino e Deus se utiliza delas e elas fazem coisas memoráveis também, essa aqui, além de ser uma mulher comum, ela não tinha nem um nome conhecido, nem revelado para nós. Se ninguém souber seu nome, não fica triste não. Sabe quem sabe? Deus sabe o seu nome. A Bíblia fala que Ele tem os nossos nomes escritos na palma da mão dele. Como se fosse possível esquecer de alguém, né? Ele é Deus. Mas, se precisasse de lembrar, olha o nome lá, está escritinho na palma da mão dele. As pessoas podem não fazer diferença entre uma Maria e outra, mas Deus sabe exatamente quem é a Maria e quem é a Maria. Ele te conhece. Ele conhece não apenas aquilo que é visível, mas Ele sabe o que está dentro do seu coração. Até as coisas que você ainda nem pensou e nem falou, Deus já conhece. O salmista vai dizer, antes que a palavra me chegasse à boca, tu já conhecias todas. Esse é o nosso Deus, o Deus que não nos conhece. E é por isso que a gente não precisa ficar nessa loucura que o mundo tem de ser famosinha, de ter muitos likes, de ser reconhecida, não é? Às vezes a gente faz alguma coisa com todo o coração e não há gratidão do outro lado. E tudo bem, sabe por quê? A Bíblia ensina a gente a fazer como que para o Senhor. E se nós fazemos o que fizermos como que para o Senhor, nós não esperaremos nada dos outros. É evidente que ter um reconhecimento é muito bom. Faz um bem enorme até para o nosso emocional. Ser alvo da gratidão de alguém faz com que a gente seja validada. Toda a validação é importante, mas ela não pode ser a única e nem a maior. A nossa maior validação tem que estar em sabermos quem somos, então nós mesmos nos validamos. E principalmente em sabermos quem nós somos para Deus e em Deus. Essa é a maior de todas as validações. Quando nós entendemos o nosso valor para Deus, em Deus, as outras podem até falhar, mas essa não falha. Então imagina, você pode contar sempre com um Deus que te conhece, que sabe das intenções do seu coração e sabe até aquilo que você ainda nem pensou e nem falou. E aconteça o que acontecer, que os nossos pensamentos, né, graças a Deus ninguém conhece. Aconteça o que acontecer, mesmo que eles sejam feios, o nosso Deus não tira o valor, Ele não tira a validação de nós por causa disso. Ele nos compreende de uma forma que ser humano jamais vai conseguir compreender. E Ele nos perdoa sempre que a gente cai na real, né? E pede esse perdão para Ele. Não esquente sua cabeça, não se preocupe. Tem gente que posta uma foto e tipo, daqui a 1 hora, dependendo da quantidade de curtidas, eu tiro a foto. Por quê? Porque, né, não foi validada. Uau! Isso no nosso meio, as pessoas que conhecem o Senhor, mulheres que andam com Deus, a gente não anda nisso, né? A gente não pode se contaminar com isso. A mulher de Manoá, ou a mãe de Sansão, eu vou ter que falar assim porque não tem nome dela aqui na Bíblia, né? Ela era uma mulher validada por Deus, mesmo que o nome dela não apareça na Bíblia. E você vai ver por quê. Eu vou te provar que ela era uma mulher validada por Deus. Mulher comum e sem nome, né? Mas sabe o que aconteceu na vida dela que foi marcante, e eu te provo que ela foi validada? Foi com ela que Deus falou. O Manoá só foi ouvir a voz de Deus depois e através da mulher dele. Você vai ler no capítulo todo, se você puder, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Deixa eu parar aqui só um instantinho para te falar uma coisa. A gente sempre coloca o texto bíblico que a gente vai usar como base, não é? Mas sempre que você puder, leia o contexto, vai te enriquecer muito mais. E você vai ter outras coisas sendo ministradas a você, além do que está sendo ministrado no vídeo. O texto é maravilhoso e a Bíblia explica a Bíblia, né? Então, sempre que você puder, esteja com a sua Bíblia à mão quando você faz o seu devocional
leia o capítulo ou leia o contexto, ao menos, ao invés do versículo isolado, tá legal? Sempre que você puder, você vai ganhar muito com isso. Então, no capítulo 13, se você volta uns versículos, você vai ver que o anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá. E ele fala com ela, você é estéril, não é? Mas você vai ter um filho. Eu vou mudar a situação. E ele começa a falar para ela tudo o que ela vai precisar fazer como mãe desse garoto que vai ser um destaque em Israel. Passada essa primeira conversa, o anjo volta a aparecer para ela. E então ela, que já tinha contado para o marido que o anjo do Senhor tinha aparecido para ela e falado tudinho para ela, nessa segunda vez que ele aparece, ela vai correndo e chama o marido. Olha, o anjo do Senhor voltou, ele está lá para falar comigo novamente. Ele então leva o marido à presença de Deus. Olha que lindo! Uma mulher sem nome, que é extraordinária, ela leva o marido dela e aí então o anjo fala com ele também. Mas a fala do anjo era direcionada a ela. Você sabe quem era o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é uma expressão que a gente vai encontrar no Antigo Testamento para a presença de Jesus. Jesus, antes de ser um bebezinho na barriga de Maria, ele já existia, ele sempre existiu porque ele é Deus. Então ele é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é Deus e como Deus ele é eterno, sempre existiu. No Antigo Testamento, ele apareceu algumas vezes, sabe aqueles diretores famosos que eles dão um jeitinho de fazer uma pontinha nos próprios filmes? Então, Jesus fez isso. Ele apareceu algumas vezes de forma muito pontual, muito necessária, não é? Ele foi reconhecido como o anjo do Senhor. Então, toda vez que você encontrar a expressão o anjo do Senhor, em algumas Bíblias você vai ver, inclusive com a letra maiúscula, essa palavra anjo, não estamos falando de um anjo. Anjos têm milhares de milhares. O anjo do Senhor só tem um, que é a pessoa do Cristo. Você vai ver diferenças, por exemplo, que um anjo, ele não aceita adoração. O anjo aceita. Um anjo, ele fala o que da parte de Deus ele ouviu. Ele fala, o Senhor manda te dizer isso e aquilo. O anjo do Senhor, ele diz, eu digo isso, isso e isso. Muito diferente, né? Pessoas se ajoelham diante desse anjo do Senhor. Diante de um anjo, não. O próprio anjo não admite nenhum tipo de prostração diante dele. Adoração, louvor, nada disso. Um anjo, não. Mas o anjo do Senhor, sim, porque não se trata de um anjo. Ah, e por que então escreveram um anjo? Porque era como ele era percebido, né? Deus, na sua majestade, nunca poderia ser visto por um homem. Por isso que Jesus veio de forma visível. Nós o vimos, porque ele se transformou em homem. Senão a gente também não teria condição de ver. Ele se despiu da sua glória para que a gente conseguisse suportar a presença dele. Porque se ele tivesse na sua grandeza, não teria condição. Ninguém conseguiria olhar Jesus e continuar vivo, né? Não temos condição de enxergar Deus. Vai chegar um momento, já esse momento está cada dia mais próximo, né? E nós vamos vê-lo como ele é. Isso é uma promessa da Bíblia. Mas hoje, agora, em carne, nós não temos condição. Por isso que quando ele aparecia no Antigo Testamento, era um anjão, era o anjo do Senhor. Mas eles não tinham essa noção toda, né, teológica. Hoje é que a gente consegue, vendo o panorama total, que a Bíblia já está completa, não tem mais nada a se acrescentar, que é a pessoa bendita de Jesus. E isso em teologia tem um nome, é teofania, é quando Deus aparece para o homem em alguma forma. Ele aparecia no Antigo Testamento algumas vezes, como o anjo do Senhor. Sempre que você encontrar essa expressão, fique tranquila, que a gente está falando da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. O anjo, então, o anjo, ele diz como ele quer que seja a vida desse menino. Ele seria separado dos demais. Ele seria muito diferente. Ele não ia poder cortar o cabelo, ele não ia beber nenhuma bebida forte, ele nem perto de uva ia passar, ele não tocaria, não teria nenhum contato com nenhum cadáver de qualquer coisa, animal ou humano, né? Teria vários cuidados que ela deveria tomar. Quando Sansão fez as besteiras que fez, ele as fez adulto. E o adulto é responsável por si mesmo. Mas enquanto criança, a responsável era esta mulher sem nome.
Ela, enquanto ele crescia, bebezinho, primeira infância, adolescência, ela que cuidou para que ele não tivesse contato com o cadáver, que ele não chegasse perto de uva, nem nada de bebida, e que ele não cortasse os cabelos. Ela era a guardiã desse menino. Que serviço é esse, gente? Que privilégio é esse? Hoje eu quero louvar a Deus junto com você pela maternidade. Hoje eu quero agradecer a Deus junto com você que é mãe, por essa incumbência divina. Moldar o caráter de um ser humano. Passar para ele os ensinamentos de Deus, as verdades, fazer com que ele tenha princípios bem fundamentados, fazer com que ele conheça o Senhor já na tenra idade. Isso é um privilégio enorme. Claro que os papais participam desse ministério, né? Mas não sou eu que estou falando. O anjo do Senhor falou, foi com a mulher, tá? Brincadeiras à parte, gente, é um privilégio muito grande. Curta isso, meninas. Curtam isso. Enquanto são bebês, se você amamenta, aproveita o momento da amamentação para profetizar sobre a vida dele, dela. Cante, ore com ele, fale para ele de Jesus. Ah, mas um bebezinho, gente, o bebezinho escuta até dentro da nossa barriga. Se você está grávida ainda, pode fazer isso, coloca a mãozinha lá na barriga e canta para ele, fala para ele de Jesus, amamentando quando começar a andar, tudo que tiver uma oportunidade, né? Eu costumo brincar que meu marido é um grande evangelista, que ele consegue tirar Jesus de um suco de laranja. Se você parar qualquer hora para tomar um suco de laranja com ele, pode ter certeza que daquela conversa vai sair Jesus. Isso é uma habilidade que eu busco em Deus ainda hoje, né? Porque, de fato, é um privilégio muito grande. Quando eu tive minha primeira filha, e ela fez 1 ano, eu nunca tive jeito com criança, nunca, jamais. E achei que ia ser um fiasco. E eu falei, meu Deus, eu não sei pregar o evangelho para criança, eu não sei como eu vou evangelizar minha filha. Então eu fui fazer um curso de evangelismo infantil, acredita? Eu passei 1 ano no seminário fazendo um curso de evangelismo infantil para poder aprender a contar historinha, a ter aquela didática, sabe, da brincadeira, do lúdico, para trazer Jesus para a vida dos meus filhos. E foi um tempo foi um investimento muito bom, um tempo muito bem empregado, muito bem gasto, né? Graças a Deus nós tivemos assim momentos muito legais, contando historinhas bíblicas todos os dias, nosso culto doméstico, as nossas orações, as canções que a gente cantava lá tocando na vassoura, e foram tempos maravilhosos. Hoje todos já estão adultos e eu espero, né, ter conseguido ensinar alguma coisa para eles, mesmo nas minhas muitas falhas. Eu quero encorajar você, sabe? Ah, eu não posso fazer nada, ah, eu tô cansada. Ah, querida, esse tempo vai passar tão rápido. Aproveita, porque o Senhor confiou em suas mãos as diretrizes, mesmo as que trabalham fora, tá? Mesmo as que trabalham fora. O tempo que você tiver com seu filho, invista ao máximo. Final de semana, faz valer a pena. Pega essas crianças, vai fazer um piquenique. A gente mora num lugar lindo. Se você tem a felicidade de morar em São Pedro da Aldeia, mas se você não morar num lugar assim tão maravilhoso quanto o lugar que eu moro, faz no seu quintal. Bola um passeio, vai para casa da vovó, pendura uma rede, faz um balanço nesse quintal. Ah, eu moro em apartamento. Vamos sair então um pouquinho, vamos ao ar livre, vamos para um parque, vamos criar memórias. E nessas brincadeiras, nesses momentos ao ar livre, nesses finais de semana, nesses momentos que a gente tem quando chega do trabalho, no café, num almoço preparado, nesses momentos você vai ter oportunidade de uma forma muito natural de comunicar verdades espirituais e de formar caráter. Foi como a mulher que o anjo falou. Aproveita os seus momentos, aproveita esses instantes, eles são preciosos demais. Sempre vai ter alguém na casa com um pouco mais de sensibilidade espiritual. Tem o mais racional e o mais sensível espiritualmente. Sempre tem, né? Então, no casal vai ter essa mistura que é necessária, que é saudável. Às vezes, né, o racional tem que dar uma puxadinha, porque a pessoa que é mais espiritual tende a espiritualizar tudo, então o racional dá aquela puxadinha, mas o espiritual também tem que dar aquela puxadinha quando a coisa está muito quadrada, muito seca, né, muito cheia de argumentos. Então o espiritual ele tem que trazer um pouquinho também para a Bíblia, para a palavra, para a presença de Deus, sempre tem isso. Se você é a pessoa que tem a sensibilidade espiritual mais aguçada, não se importe, tá? Porque sempre tem um assim,
E, aliás, agradeço a Deus, né, por você ser assim, foi Deus que te escolheu dessa forma. A mulher, normalmente, ela é mais sensível, mas não necessariamente é a pessoa mais espiritual da casa, tá? Então, a gente tem que saber ouvir um ao outro. E se você é essa pessoa, não pense assim, poxa, mas sempre sou eu que chamo para oração, poxa, mas sempre sou eu que lembro do culto doméstico, poxa, mas sempre sou eu que falo, a gente está sem orar ou sem ler a Bíblia junto. Não esquente cabeça com isso não. O importante é que tenha alguém fazendo esse papel. Se você parar de fazer, aí não vai ter ninguém, né? Então, se Deus separou você para esse papel, faça, tá? Porque o anjo sempre vai falar com um. E esse um é que chama o outro. Se falar com os dois, maravilhoso, mas tem pelo menos um que vai ouvir a voz do Senhor nessa casa. E quem ouviu a voz do Senhor é que tem que entender o que ele tem para falar. Às vezes você vai falar, vai chamar, vai buscar, né, esse retorno para a presença, e o outro não vai entender, o filho não vai entender. E tudo bem. Não foi com você que ele falou? Se foi com você que ele falou, faça a sua parte. Se os outros não vierem junto, né, talvez eles venham depois com o exemplo. Mas o que Deus tem comigo, ele vai falar comigo. E quem tem que entender sou eu. Às vezes o chamado é meu e eu quero que o outro entenda e que o outro fale. Ele já não falou comigo? Sou eu que tenho que entender. Por isso ele falou comigo. Essa mulher foi uma mulher extraordinária, mesmo não tendo nome relatado na Bíblia. Ela foi uma mãe que fez o seu papel. Foi uma mulher que marcou uma história inteira. E até onde foi incumbência dela, ela levou Sansão à presença de Deus direitinho, com cada item que Deus tinha colocado para ela guardar. Mesmo depois de adulto, quando ele fez as besteiras, ela estava sempre lá, no cenário, aconselhando ele. Meninas, hoje então, a palavra do Senhor para nós é para nos trazer para esse lugar de memória. O que Deus tem entregue em nossas mãos. O que Deus tem falado a nosso respeito e a respeito dos nossos. O que Deus tem falado conosco é conosco. Nós é que precisamos entender e obedecer. Não se importe que os outros vejam, que os outros reconheçam, que os outros agradeçam. O teu negócio é com Deus.